Um detetive policial aposentado em decorrência de uma experiência traumática é convencido por um amigo a investigar a sua esposa, que parece estar sendo possuída por um espírito. O nome do filme é Um Corpo que Cai, produção de 1958 do diretor Alfred Hitchcock. Seja bem-vindo ao quadro de resumos de filmes retrô do canal Cinerdes. Já deixa o like, compartilha para contribuir com o canal e se inscreva para receber atualizações de vídeos. O filme começa com um policial e um detetive perseguindo um homem sobre os terraços de uma cidade. Ao tentar saltar de um prédio ao outro, o detetive acaba pendurado no telhado. O policial volta para ajudá-lo, mas finda caindo do prédio. O filme salta para anos depois do incidente. O detetive John Ferguson, agora aposentado, conversa com sua amiga Midge no seu estúdio de moda. Eles conversam sobre o tratamento e a recuperação de John. Crendo na recuperação de John, Midge o incentiva a continuar na profissão com o objetivo de se tornar chefe de polícia, que era o seu sonho. John agora sofre de acrofobia, medo de altura, o que o prejudica até mesmo em tarefas simples como pegar algum objeto no chão. Depois de alguns minutos de conversa, ele tem a ideia de tentar se adaptar aos poucos com a altura. Ele tenta fazer isso subindo numa pequena escada, mas logo percebe que não será fácil se recuperar do trauma. Na sequência, John aparece no escritório de Gavin Elster, um antigo amigo que agora administra um negócio de engenharia naval. Elster lamenta a situação do amigo, mas pede-lhe que preste um serviço como favor, que siga sua esposa, Madeleine, pois suspeita que está sendo ameaçada por um espírito. Elster pergunta a John se ele acredita nesse tipo de coisa. John diz que não e recomenda que a leve a um psiquiatra. Elster explica a John que a esposa sofre de repentinas mudanças de comportamento, como se fosse outra pessoa. John alega que conhece outros detetives que podem lidar com o caso e que aquela não é a sua especialidade, mas Elster quer que ele o resolva porque precisa de um amigo em quem possa confiar. Elster insiste e diz que estará com a esposa num restaurante, para que John vá conhecê-la. Naquela noite, John vai até o restaurante e vê Elster e Madeleine, cuja beleza desta lhe causa uma certa impressão. No outro dia, John espera no seu carro em frente a um hotel. Madeleine sai do hotel dirigindo e John a segue até que chegam a um beco. Lá, Madeleine desce do carro e entra num prédio. John faz o mesmo logo em seguida. Lá dentro, John percebe que aquele lugar é uma floricultura, onde Madeleine vai comprar um buquê. John sai antes de Madeleine e vai até o seu carro. Logo em seguida, Madeleine sai do prédio e vai embora no carro. John continua a segui-la até chegar no cemitério. Ele se esconde observando enquanto ela olha para uma lápide. Depois de algum tempo, ela vai embora do cemitério. John vai até a lápide e vê que ela pertence a Carlota Valdez, falecida em 1857. John faz algumas anotações e sai. Ele continua seguindo até que chega ao Museu de Arte. Lá ele vê Madeleine sentada num banco observando um quadro de uma mulher segurando um buquê, que logo John se dá conta de ser o mesmo que Madeleine havia comprado momentos antes, bem como seu penteado é o mesmo da mulher no retrato. John se afasta e chama um funcionário para perguntar quem é a figura do retrato. O funcionário diz que ela se chama Carlota. Madeleine sai do museu e John a segue. Desta vez, ambos chegam ao hotel. John observa enquanto Madeleine entra no hotel até aparecer numa das janelas. John entra e fala com a gerente do hotel sobre a mulher que alugou aquele quarto. A gerente se recusa a dar informações até John mostrar suas credenciais de detetive. John pergunta o nome da mulher e a gerente responde que ela se chama Carlota Valdez. Depois de uma breve conversa, John diz que vai embora e pede para que a gerente não comente sobre ele. A gerente lhe responde que a mulher não entrou no hotel naquele dia. John a contesta dizendo que ela havia acabado de entrar e a gerente mostra que as chaves do quarto estão ali com ela. John pede para que a gerente o leve até o quarto dela. Eles vão até o quarto e John vê que não somente Madeleine sumiu, mas o carro também não estava mais na frente do hotel. John vai até o primeiro hotel de onde ele havia partido quando seguia Madeleine e lá vê o seu carro estacionado. John chega ao apartamento de Midge perguntando se ela conhece alguém que sabe sobre a história de São Francisco, de boatos e pessoas desconhecidas. Ela menciona Pop Label, dono de uma livraria, e logo se apressa para ir com John até lá. Na livraria, Pop Label diz que conhece Carlota e a sua história. John pergunta o que ela tem a ver com aquela casa até onde ele a seguiu.
Label diz que foi construída para ela por um homem rico. Ele conta que ela veio para o sul da cidade e que este homem rico a conheceu dançando e cantando numa casa de festa. Ele a levou e construiu a tal casa. Label menciona que havia uma menina, filha de Carlota. Depois de um tempo juntos, o homem abandonou Carlota e ficou com sua filha. Carlota enlouqueceu e ficou perambulando pelas ruas, procurando e perguntando pela sua filha, até que finalmente cometeu suicídio. John e Midge agradecem a Label e saem da livraria. Lá fora, Midge insiste para que John conte o que está acontecendo. Ele tenta se esquivar e se oferece para levá-la até em casa. Chegando à casa de Midge, ele pede para ela descer do carro, mas ela se recusa, querendo saber do caso que John investiga. Ela mesma deduz o caso a partir do pouco que sabia e zomba de John por acreditar em algo aparentemente absurdo. John diz que não acredita, mas que Elster sim. Midge pergunta se a mulher é bonita e, depois da resposta de John, ela sai do carro dizendo que verá o retrato de Carlota, imaginando a suposta afecção que John nutre pela mulher. Na sequência, John conversa com Elster sobre a mulher do retrato. Elster diz que já a conhecia e que Madeleine herdou algumas das suas joias. Ela não costumava usar por achá-las antiquadas, mas que recentemente passou a usá-las e, quando o faz, passa a ter aqueles comportamentos estranhos. John pergunta qual o parentesco de Madeleine com Carlota Valdez, e Elster responde que Carlota era bisavó de Madeleine. John supõe que o comportamento de Madeleine possa ser na verdade uma obsessão por um antepassado, mas Elster lhe diz que ela nunca ouviu falar de Carlota, nem do túmulo, do retrato ou da mansão. John pergunta como Elster sabe de toda essa história, e ele responde que a mãe de Madeleine lhe contou e escondeu da filha por medo, pois a sua avó, filha de Carlota, também enlouqueceu e cometeu suicídio. John continua sua investigação seguindo Madeleine. Ele a segue até um local embaixo da ponte de São Francisco. Madeleine vai em direção à beira do rio e começa a jogar as pétalas do buquê na água, até que de repente se atira também. John se apressa para salvá-la e a leva para casa. Na casa de John, o telefone toca, e quando ele atende, Madeleine acorda. John a entrega um roupão para vestir e vai esperar fora do quarto. Ela sai do quarto vestida e pergunta a John o que aconteceu. Ele explica o incidente e a convida para se sentar perto da lareira. Depois de um tempo de perguntas e conversa descontraída, o telefone toca novamente e John vai atender no quarto. No telefone, Elster questiona sobre a esposa e John diz o que aconteceu. Elster avisa que Madeleine tem 26 anos e que Carlota cometeu suicídio quando tinha a mesma idade. Sob alerta, John vai até a sala e vê que Madeleine não está mais lá. Madeleine entra no carro e dá a partida, deixando John à sua procura. No dia seguinte, John volta a seguir Madeleine, mas dessa vez a perseguição o leva até a sua própria casa. Madeleine diz que voltou lá para deixar um bilhete agradecendo e pedindo desculpas. Depois de se despedirem, John pergunta se ela vai para algum lugar e a convence a sair juntos. Madeleine aceita e ambos vão passear num bosque isolado. No bosque, eles conversam sobre a longevidade das árvores e tocam no assunto da morte. Madeleine dá pequenos sinais de confusão mental, como datas do próprio nascimento e morte, sensações e sons estranhos de espelhos e túmulos. Por um momento, ela corre em direção às águas do mar. John a segura e ambos se beijam. Madeleine clama para que John a salve, pois está com medo de morrer. À noite, John faz uma visita a Midge. Ela pergunta onde ele esteve e sugere ir jantar juntos. John diz que esteve vagando por aí. Ela diz que voltou a pintar e pergunta se John quer ver o que ela acabara de pintar e que pensava em dar o quadro para ele. John se levanta para ver o quadro e se depara com o mesmo retrato de Carlota, mas com o rosto de Midge. Ele a desaprova pela brincadeira e se retira. Midge fica na sala se arrependendo do que fez. John está sentado no sofá da sua casa quando ouve o som da campainha. Ele atende e Madeleine entra falando que teve um dos sonhos estranhos novamente. Ela conta que sonhou com o sino de uma torre em uma vila espanhola. Depois de contar alguns outros detalhes, John acrescenta algumas informações. Madeleine as confirma e John diz que o tal lugar existe. Ele diz que não foi um sonho porque ela já esteve lá, o que é negado por Madeleine. John pede para que ela conte o resto do sonho e depois de ouvir, ele diz que vai levá-la para Madeleine lembrar que já esteve lá antes e acabar com aqueles sonhos. Eles se dirigem à mencionada vila. No estábulo, John tenta ajudar Madeleine a se lembrar daquele lugar. Madeleine menciona algumas lembranças e John tenta convencê-la de que não são lembranças de uma vida passada. Eles se beijam, mas Madeleine parece estranhamente apressada para fazer algo que ela se sente obrigada.
Ela corre para fora do estábulo em direção à capela da vila. John tenta impedi-la, mas ela o pede para ir sozinha, e John a deixa ir. Antes de entrar na capela, Madeleine olha para a torre do sino. John se dá conta de que ela pretende se jogar de lá e vai atrás dela para impedi-la. Madeleine sobe as escadas da torre e enquanto John a segue, a sua acrofobia o ataca, o impedindo de alcançá-la. Madeleine entra no campanário e logo se ouve o seu grito enquanto cai sobre o telhado da capela. John fica muito abalado e foge. Na sequência, o filme salta para o momento do julgamento de John. O juiz apresenta todo o caso de Madeleine ao júri. O júri determina a sentença declarando tanto John quanto Elster como inocentes, apesar da negligência de ambos para com o estado mental de Madeleine. Depois do julgamento, Elster pede desculpas a John e diz que irá embora para a Europa. Depois vemos John deitado na cama tentando dormir. Ele sofre de insônia e passa a ter visões ou pesadelos com imagens aleatórias de Carlota, o seu buquê, a cova desta vez aberta e por último o próprio John caindo no mesmo local onde Madeleine sofreu a sua queda. Um tempo se passa e John aparece sentado numa cadeira em aparente estado catatônico no hospital psiquiátrico. Midi tenta se comunicar com ele, mas sem sucesso. Uma enfermeira entra no quarto dizendo que o tempo de visita acabou. Midi desliga a vitrola que tocava Mozart, se despede de John e sai. Ela vai até a sala do diretor do hospital para perguntar quanto tempo John ficará naquele estado. O médico diz que John está com depressão aguda com complexo de culpa pela morte de Madeleine e que isso deve durar entre 6 meses a 1 ano. Midi diz ao médico que John ainda ama Madeleine e então vai embora. Muito tempo depois, já recuperado do trauma, John passa a visitar alguns dos locais onde ele via Madeleine. Primeiro, no hotel onde ela morava, ele encontra o carro dela, agora pertencente a outra mulher. Depois vai ao restaurante onde a viu pela primeira vez e depois ao museu. Por último, ele vai à floricultura onde há um buquê igual ao do retrato. Ele observa a vitrine enquanto um grupo de mulheres passa por ali e entre elas, uma bem semelhante a Madeleine chama sua atenção. John decide segui-la até o hotel onde ela se hospeda. Ele vai até o quarto dela, bate na porta e a mulher atende. Ele diz que quer fazer umas perguntas a ela, mas a mulher se sente incomodada pela audácia de John e pede para ele ir embora. John insiste e ela, ainda relutante, permite que ele entre no quarto. Ela diz que o seu nome é Judy Barton. Ela dá outras informações pessoais e até mostra uma carteira de motorista para provar. Depois de mandá-lo embora, John fica meio chateado e antes de sair pergunta se Judy aceita jantar com ele. A princípio, ela rejeita a proposta, mas logo aceita o convite. John diz que volta em 1 hora para buscá-la. Quando John sai, o semblante de Judy muda para um aspecto triste e a cena do suicídio de Madeleine é apresentada como se fosse a sua memória. Nela, Madeleine entra no campanário enquanto Elster já estava à sua espera, segurando o corpo adormecido da sua verdadeira esposa, antes de jogá-la para a morte, ficando claro que Judy é a mulher por quem John se apaixonou e que fingia ser Madeleine como parte do plano arquitetado por Elster para matar sua própria esposa. Judy começa a arrumar as malas, mas para o que está fazendo e senta-se para escrever uma carta contando toda a história e plano de Elster. Enquanto escreve, reflete um pouco sobre os seus sentimentos por John. Ela desiste de contar a verdade e de ir embora e começa a se preparar para o jantar. Eles vão jantar e depois John a leva de volta para o hotel. No quarto, John pergunta se eles podem se ver de novo pela manhã. Judy diz que precisa trabalhar, mas John insiste. Judy se sente ofendida porque John só a quer por ser parecida com Madeleine, mas ainda assim aceita revê-lo. Eles então passam a frequentar vários lugares juntos. Numa loja de roupas, John pede com detalhes por um vestido cinza, bem semelhante ao vestido usado por Judy no dia da morte de Madeleine, o que deixa Judy claramente irritada. Na casa de John, o clima entre eles não está bom porque Judy está mais triste por John não amá-la pelo que ela é, pois ele insiste em fazê-la ficar cada vez mais parecida com a antiga Madeleine. Por último, ele pede que ela mude apenas o cabelo. Ele a leva a um salão de beleza, dá os detalhes à cabeleireira e vai esperar por Judy no quarto dela. Depois de esperar por um tempo, ela aparece usando vestido cinza e com cabelo pintado como o de Madeleine. John diz que queria que o cabelo estivesse preso. Judy diz que não ficaria bom, porém ela vai ao closet e John fica esperando no quarto. Passados alguns segundos, ela sai do closet com o cabelo preso, deixando John surpreso com a semelhança com Madeleine, e ambos se beijam. Em seguida, John espera Judy se preparar para ir jantar. Enquanto discutem sobre qual restaurante irão, Judy pede para John ajudá-la a pôr o seu colar. Enquanto termina de prendê-lo no pescoço de Judy, ele vê pelo espelho que o colar é idêntico ao do retrato de Carlota,
e logo fica desconfiado de que algo está errado. Ele decide que irão jantar fora da cidade. Judy aceita. No carro, Judy pergunta para onde estão indo. John responde que precisa fazer mais uma coisa para se livrar do passado. Chegando à vila onde Madeleine morreu, Judy pergunta o que estão fazendo ali, e John repete a resposta anterior. Enquanto leva Judy à torre da capela, John conta como foram seus últimos momentos com a suposta Madeleine. Chegando na torre, ele força Judy a subir as escadas. No momento, ele admite que sabe que Judy é Madeleine por conta do seu colar, e entendeu que tudo fez parte de um plano de Elster. Judy tenta escapar, mas sem êxito. Antes de continuar, John percebe que conseguiu superar sua acrofobia. Já no campanário, John pergunta qual a relação de Judy com Elster e o que ele ofereceu para ela ser cúmplice do crime. Judy tenta se explicar se aproximando de John dizendo que o ama. Eles se beijam, mas nesse momento, uma freira aparece dizendo que ouviu vozes vindo dali. Judy se assusta com a presença da freira e cai da torre. A freira começa a bater o sino enquanto John se aproxima para ver o corpo caído de Judy.